Segurança é muito até o dia que ela é pouco. Não que eu tenha passado da melhor forma, né? A gente sai cheio de cicatriz, sai sangrando, mas assim, a gente consegue superar. Mais flexível, e ser flexível não significa você ser um gestor de segurança fraco. Às vezes usam a inteligência artificial para enganar uma pessoa. Então, será que essa pessoa está bem treinada? A busca pelo conhecimento. Isso eu trago muito forte, que o que acaba refletindo até no projeto da AcademySec. Esses estandartes, os símbolos, eles motivam muito, né? Vendo até ali um bonezinho da Legião Estrangeira, né? Então a gente olha isso, já remete à Legião Estrangeira, já vem toda... Você não consegue proteger tudo. Então o que você vai proteger? Você vai ter que priorizar. Nem tudo é segurança, não são empresas de segurança que vendem produtos, são empresas que vendem produtos e precisam da segurança. Vulnerabilidades versus dispositivos, versus o que está exposto na internet. Então existem várias metodologias. Aí ele veio diminuindo, ouvindo o som do motor da Harley, veio diminuindo. A hora que eu olho, Estamos começando mais um episódio do podcast Divisão Militar. Sejam todos bem-vindos e hoje temos um convidado muito especial, como sempre, né? Eu sou o John, Tenente Rocha. Aqui de novo, Tenente Auleta, e o não só especial, né? Esse cara que tá aqui hoje, talvez ele não saiba disso, mas não o conhecia através de um outro grande parceiro, que é o Serpa. Sim. Né? Que já falava muito bem de você. E quando eu te conheci, em pouco tempo de conversa e algumas interações, eu vi realmente não só o profissional que ele é, mas o tamanho do coração desse cara. Esse cara é de ouro e é uma honra tê-lo aqui hoje. Então hoje a gente está com o Ornelas. Ornelas, obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceitado aqui o convite. A casa é sua, tá bom? E pra gente começar, por favor, diga pras pessoas quem é Ornelas. Pô, obrigado. Primeiramente, fico lisonjeado e uma baita responsa dessa apresentação, né? Rocha, valeu. Auleta, brigadão pelo convite. Pô, é uma honra estar falando aqui com vocês. E tá aqui na divisão, né, cara? Que é um... pode falar puta projeto? Pode. Fica à vontade. Qualquer coisa eu coloco um pica à vontade. É um super projeto, cara, bonito demais. E assim, tudo aquilo que favorece a comunidade dos veteranos, né? Todos esses camaradas e que também acaba favorecendo o próprio mercado, a gente tem que valorizar muito. E a divisão com certeza tá chegando... rachando o chão, né? Como a gente... Treme terra. Treme terra, né? Treme terra. E, cara, bom, eu sou o Ornelas. Como a gente tem aqui a questão voltada pro aspecto militar, né? Então, eu sou da turma de 2000. Não sei se é pra falar de turma e tal. Eu sou da turma de 2000. Não. Lá do NPOR do antigo 2º BC, antigo 2º Batalhão de Caçadores. Nossa casa aí, ó. Nossa casa. Sabia, hein? Que legal, vocês também são de lá, os dois? Sim, segundo... Só que você era de Campinas, Não, eu servi em Campinas, sim, mas me formei junto com o Rocha no segundo. Que legal, cara. Já era Bill, né? Não era mais BC, mas é o mesmo batalhão. O mesmo agora batalhão. É o BMAC, né? BMAC também, não? BMAC, né? Somos de 2009 e fomos pra Campinas também. Então vocês foram... Formamos em São Vicente e fomos pra Campinas. Ele foi pro 28 e eu fui pro QG. Que legal. Pro CMSA. Então estamos aqui com três... Então somos da mesma casa. Então, três caiçaras. Eu sou de Santos também, então, originalmente. Sou de Santos também. Há muito tempo em São Paulo, mas... me formei lá, depois fui para PE, né? Pro 2º BPE. E lá fiquei até 2007, né? Depois fui pro mundo corporativo. Mais um PE, cara. Mais um PE. Semana passada tinha um PE, agora mais um PE. Excelente. Polícia do Exército é uma grande honra. Sempre. Sempre. E é isso, basicamente é isso, cara. E, cara, como foi, assim, pra você? Você já queria servir, caiu por acidente dentro do exército? Você já era um sonho? Como é que foi isso? Não, mais ou menos. Meu irmão é da turma de 97, né? Do NPOR também. Ele serviu lá em 97, fez o curso de formação lá. E eu acompanhei, né? Indo nas formaturas como familiar e tudo mais. Aí, Diferença de idade muita ou não? São 3 anos, né? De diferença, praticamente. Quando ele estava a serviço, já era adolescente. Já. Então, já entendia bem o que estava acontecendo. E, eu ficava lá acompanhando ele, ficava vidrado, né, cara? Um puta exemplo. Ele foi melhor aptidão física, era um cara que... era não, né? Ele é um cara super determinado e foi um baita exemplo para mim pro ingresso, porque eu via toda essa rotina dele e tal, falei, legal pra caramba, fui conhecendo um pouco mais, aí depois ele fez o EI e o EPOT,
E, então, fui vendo tudo aquilo, fiquei fascinado, né? Então, não foi 100% já, pô, eu quero entrar no NPOR, porque a gente, eu acho, talvez até aconteceu com vocês, cara, a gente não sabe muito as vias de ingresso, Não né? é nada. Fica muito restrito, aí quando você vai ali, pô, tem a SpaceX, tem o não sei o que, a hora que você vai fazer já tá Lá virando dentro. idade, você não tá preparado estudando, e aí, pô, então a gente não sabe disso, mas então pra mim o NPOR era muito certo, né? Então eu fui, eu até curioso, porque quando eu tava na seleção ainda, na CS, eu fui dispensado. E aí os caras, pô, valeu, essa galera aqui tá fora, e essa galera aqui vai aguardar tal pra dar continuidade. Aí chamaram o meu nome dos que estavam fora, e eu saí lá do quartel, era até um quartel na Conselheiro Nébias lá e tal. Eu saí de lá e falei, cara, não é possível isso, velho. Porque aquela imagem do NPOR de servir o exército eu já tinha, não é se era pra onde eu ia, mas eu já tinha aquela imagem. Eu falei, pô, já era? Aí eu cheguei lá, perguntei pra um militar, né, não sei nem qual a graduação dele lá. Hoje devia de ser soldado ao cabo, porque tava ali, né, no portão e tal. Falei, pô, mas a gente já acabou? Já era? Ele falou, já era. Você tá com cã aí? Deixa eu ver. Não, você já tá dispensado. Falei, pô, não é possível, cara. Deixa eu falar com alguém, pelo amor de Deus, cara. Tá, os caras, sai fora, pô, não sei o quê. Falei, não, deixa eu falar com... Enfim, pra encurtar a história, eu cheguei no comandante da CS, era um capitão de artilharia, Castro Alves, se não tô enganado, ó. 99 isso, né? Caramba. Se não tô enganado, era um capitão de artilharia. Eu falei, pô, capitão, né? Falei, o senhor, tá, eu não sabia muitas pós-graduações. Aí eu falei, pô, eu fui dispensado, mas eu queria muito servir, eu queria tal. Ele falou, pô, você tá na faculdade e tal. Foi fazendo aquelas perguntas. Eu falei, pô, ele falou, cara, seguinte, você já tá liberado já. Falei, pô, mas me dá uma chance, eu não sei. Ele falou, cara, seguinte, você foi um cara desenvolto, gostei de você, eu vou te mandar lá pra CS do 2º BC, lá do CS especial, né? Lá do NPOR. Eu tenho certeza que lá eles nem vão te ouvir. Ele falou Mas assim, eu fiz minha parte porque você foi um cara que demonstrou vontade. olha só, cara. Aí ele cancelou. Ele mesmo pegou o cara e falou, cancelou o carimbo da dispensa, carimbou pra CSE. Aconteceu igual no filme E aí eu fui, do pô. Capitão América, mano. Porra, tu gosta de filme? Porra, não, eu tive que lembrar dessa cena, pô. Cena clássica eu do sou América. bem mais bonito que ele, né? Mas não. Com certeza. Mas você lembra? Não sei se. lembro, não pô, no assisti, Capitão pô, América mas é isso, cara. Ele é dispensado, aí pega uma reservista dele, tira e dispensa. Sério? Não, agora Não você sabia, vai. pô. Tá? Pô, Você não assistiu, mas com certeza o capitão assistiu. Lógico, porra. Com certeza. Certeza que pegaram essa parte Ele falou, é da agora história que do eu vou fazer Ornelas. meu nome. Aí Foi foi uma lá, parada que muita... Tinha alguém muito filmando, legal. certeza. Do Muito meu legal, círculo, cara. assim, muito pouca gente sabe que aconteceu eu não sabia, isso, né? eu não Aí eu sabia fui pra mesmo. CSE, aí passei em todas aquelas avaliações, vocês conhecem bem também. E aí... até conectando com aí um ingressei. convidado que a gente já recebeu aqui, que é o Leal, que o Leal falou da questão de ter um precursor, né? Nesse caso dele, o precursor dele foi... Pô, e o cara lembrou o nome, hein, meu? Qual o nome? Ah, É, meu, Capitão... Capitão Chegou- Castro Alves, de artilharia. Depois você chegou a conhecer esse capitão ou não? Nunca mais vi. Foi o Caraca, primeiro fiquei e só última ali vez. mesmo. Já Pô, tinha o filme do Capitão América? Não tinha. Então, se inspirou 99. na história do Ornelas, Achamos certeza. aí a inspiração do filme do Capitão Steven América. Rogers, Pô, foi certeza. maneiro. Então, essa história do círculo, obviamente, assim, perto de mim pouca gente sabe, mas é uma história que eu carrego legal, comigo, cara. assim, de... Primeiro, todo mundo quer sair fora, né? Eu tava ali fora e falei, pô, eu quero voltar aí pra dentro. Não, e Ornelas, Me dá uma chance é aí, engraçado, né? Todo mundo, cara, que a gente pergunta, ou a pessoa não sabia o que era, ou não sabia ao certo como fazia pra ir pro NPOR, ou descobriu na hora, ou alguém falou. Nunca, bom, não sei, não lembro dos que passaram por aqui. É, acho que não, gente mesmo. mas dos que passaram por aqui, acho que não teve nenhum que falou, não, eu já sabia o que era NPOR, eu já... Não, já tinha uma muito base, difícil, já tinha uma cara. base. Meu irmão, né, serviu 97 e era pauleira também, né? Cara, Aí eu via show. aquilo e falava, pô, moleque, né? Ficava fascinado, né? Aí entrou no NPOR. Aí entrei, deu pô, certo. fiz o curso, aí fui o segundo colocado, né, da turma. O primeiro colocado foi o Meira, o Meira, você Tenente conhece o Meira. Meira? Ele chegou até a ser instrutor do NPOR lá. Mas é um cara que eu tenho uma baita admiração. Era um cara que ele não era aquele militarzão, mano, ele não era o 01 por ser aquele militar, assim, super rigoroso e tal. Mas era um cara que eu, até hoje, ele tem uma baita admiração por ele.
E tinha todos os atributos mesmo para ser o 01. Legal. Aí ele recebeu a medalha Correia Lima. E eu fui 02 com muito orgulho, né? Eu falo, aí, porque isso aí. o cara que foi 01 era um cara sensacional e mereceu muito, Muito bom, muito bom. E aí você ficou quanto tempo? Aí eu fiz o EI, fui reclassificado, fiz o EPOT, eu e mais 5 da turma, né? Era eu, o Meira, na época o Martins, hoje capitão Nakano, na Polícia Militar, o Aldi e o Edson, acho que eu já falei. Então, nós fizemos e foi cada um para uma unidade, né? E aí no CMSE eu tive a oportunidade de escolher para PE. A gente sempre ouvia, né? Pô, vai pro Bio, a gente naquela vibração. Pô, vou pro Bio, vai para onde e tal. E eu ouvi muito sobre PE, porque tinha 2 caras na minha turma que os pais deles foram capitães e serviram na PE. Então eu ouvia muita história deles, que era o Silvério e o da Guarda. Eu ouvia muita história deles, dos pais deles, que eram capitães e serviram na PE. Caramba. Então eu queria aquela pegada operacional, só que eu ouvi muita história de PE, pô, nem sabe. Porque na instrução mesmo, depois você percebe, os próprios manuais, eles não falam muito de PE, eles em algum momento falam algum sinal, símbolo ali, mas não ensina a gente disciplina de polícia do exército, né? E só que eu via isso. Então, quando eu tava lá no CMSE, eu virei pro Martins, né? Que foi quem foi comigo. Falei, e aí, Martins, vamos pra onde? E tava aberto o PE. Falei, bora, vamos pra PE, vamos. Aí escolhemos o PE. Aí a gente se apresentou lá. A gente foi até antes, né, da apresentação. Ficamos lá um mês alojado sem estar designado pra OM, né? A gente pediu pra unidade pra ficar lá. Porque a gente era de Santos e, pô, enfrentar Osasco, né? Mas num primeiro momento a tua ideia era tentar ficar em São Vicente ou não? Ou você já queria realmente... Não, eu queria uma unidade que Fora o da trabalho fosse Baixada. diferente. Que o trabalho fosse diferente. Legal. Tinha aquela questão, era Bio ou PE. E, pô, deu certo, fomos pra PE. E aí, cara, foi uma aventura e... Mas, assim, eu sou muito feliz de ter servido na Polícia do Exército, porque é uma unidade sensacional e, cara, me ensinou muito todo o entorno, né? Não só a disciplina militar, mas tudo que acontecia, né? Na unidade e tal. Eu acredito, a gente vai chegar nesse assunto, mas eu acredito que pode ter sido também um dos motivadores de você estar onde está hoje, até atuando com o assunto que você atua hoje, que eu sei qual que é, que daqui a pouco a gente vai falar. Sim. Mas pode ter sido também, né? A Polícia do Exército pode ter favorecido isso ou não, ou independente disso. Com certeza, com legal. certeza, porque por conta... A gente vai falar disso e em algum momento a gente pode até tocar nesse assunto, mas a questão da multidisciplinariedade que eu aprendi na Polícia do Exército, ela me acompanha até hoje. Eu nunca fui um cara de um assunto só, estudar só uma coisa, né? Ser aquele técnico em um assunto. Então, eu sempre quis... Então, eu cheguei na PE como oficial de informática, porque eu era formado em processamento de dados. Então, eu chego como oficial de informática. Aí, depois, assumo oficial de munição. Aquelas coisas, né? Oficial de munição, oficial de combate a incêndio. Né? Pô, o que é? E aí, eu tive que estudar coisas que eu não sabia, né? Apesar de simples, mas não sabia. Pô, estudar combate a incêndio, oficial de munição. Não. Então, aquelas coisas que a gente já via na PE, no curso. Aí, você chega, tem que estudar. Pô, o que é isso? Aí... E como oficial de informática do batalhão, você é uma espécie de um gerente de infraestrutura, o que seria nas empresas hoje, seria um gerente ou coordenador, né, por causa do tamanho, não é tão grande assim, mas é o que seria hoje de um gestor de infraestrutura de tecnologia. Então você cuida da rede, cuida dos dispositivos informáticos, tal. Então naquela época foi um grande desafio para mim, porque eu tinha me formado em processamento de dados antes de entrar no NPOR. E ali eu apliquei, só que, pô, nunca imaginei que dentro do Exército eu ia estar trabalhando com tecnologia naquela época. Eu tô falando de 2001 ou 2002. Eu tô falando dessa época, então eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar com isso. E eu queria a operacionalidade, né? Não queria, pô, tô cuidando aqui da rede, tal, né? Mas foi uma experiência que com certeza somaram. Foi sensacional. E até o próprio oficial de munição que você falou, puta, de uma responsabilidade gigantesca, as IAMEX, as auditorias. Ali foi o embrião, assim, onde eu conheci o que é uma auditoria. As responsabilidades legais sobre você ter um patrimônio sobre a sua responsabilidade. Então, apesar, lá tinha bastante munição, não era um grande paiol, mas tinha munição de todo tipo, né? Então, e a parte de oficial de tiro também, né? Ali a gente recebia oficiais e sargentos de outras unidades para fazer o TAT e tal. Então, ali eu comecei a perceber essas responsabilidades que não era somente
tinha um tenente que falava muito, era engraçado lá, que ele falava, pô, você quer ficar no exército, quer sair daqui e falar que aprendeu a gritar, né? Tipo, ficar lá, vai pra lá, tô sentindo. Pô, você não pode ser esse tipo de oficial, cara. Você tem que sair daqui falando que você sabe fazer as coisas, né? Em qualquer âmbito que você for colocado, né? Então, aquilo me despertou já esse sinal de que, pô, você tem que se preparar mais. E aí, por isso que até, respondendo a tua pergunta, o que eu faço hoje, o que a gente tem hoje, ele já começa aí nessa questão, pô, eu quero ver isso, eu quero fazer isso. E aí foi a piruação de cursos, de estágios, de funções dentro da unidade, né? Conseguiu alguns cursos e estágios ali enquanto estava na tropa? Fiz. Logo que a gente chegou, o batalhão, ele estava sendo designado para a missão de paz no Timor-Leste, a unidade. Uhum. Ela já tinha ido uma vez e estava indo a segunda vez, era o segundo contingente para a missão de paz no Timor-Leste. Então, eu cheguei e tinham 3 oficiais temporários. Era o Mota, a Forcella e o Jerônimo. E esse era o efetivo de oficiais no batalhão. Você e esses oficiais, 3? tenentes. Aí chegou eu, Miranda e Martins. Então éramos 6. E ali era escala de serviço. E a PE, vocês sabem disso. Mas os 6 era os então não tinha nenhum tenente de carreira. Não, porque os tenentes de carreira eles já estavam treinando pro Timor. Entendi. Eles estavam sendo designados pro Timor, mas também não tinha. Não tinha. O pouco que tinha já estavam sendo designados. E aí a gente chega lá, pô, recruta de tudo, e eram tenentes já antigos, entendeu? Não eram... Já eram uns R2 antigos, turmas de 95, 96. Pô, que a gente aprendeu pra caramba com esses caras, né? Aprendeu muito. Tem contato com esses caras até hoje? Sim. Uns menos, outros mais, né? Legal. E aí chegamos nós 3, completamos os 6 e ali a gente ficou. E aí tirava escala de serviço e a PE, vocês sabem, hoje tem o 8º também, mas antes todas as missões eram designadas para o 2º BPE. Então, missão de segurança de autoridade, escolta e tal. Então, logo no que a gente chegou, a gente foi designado para os cursos e estágios. Então, fizemos, já no primeiro ano, já fizemos o Segurança e Proteção de Autoridades. Aí eu fiz o batedor junto com o Martins e o Miranda. O Miranda ficou até como comandante de pelotão de motos. E aí a gente fez o batedor e tudo que foi pintando. Então, operações de controle de distúrbios civis, todos esses cursos a gente foi quase que, como se diz, compulsório. Fazer o curso mesmo. Não tinha muita opção porque não tinha escala. Por um lado foi bom, né? Foi ótimo, foi sensacional, cara. A gama de... Poxa, ali, recém chegar na tropa, teve curso que eu fiz como aspira ainda. Porque não tinha nem sido promovido a segundo. Mas teve estágio, né? Curso não. Teve estágio que eu já fiz como aspira. Então, pô, já foi dando aquele input de... Cara, você faz isso, faz aquilo, né? E é uma responsabilidade legal. O legal de servir na PE é que em tempo de paz ela tem a mesma atribuição em tempo de, vamos dizer, né, em tempo de guerra declarada, né? Então você faz as mesmas coisas, né? A PE, você não tem assim, em tempo de paz faz isso, mas em tempo de guerra faz outra atividade. Não, você vai fazer guarda de preso, vai fazer escolta de autoridade, escoltas de comboio, né? Eu lembro que até em Campinas, quando eu servia lá, algumas escoltas, dependendo de quais eram, né, se fosse assim, uma autoridade muito relevante, era o BPE que vinha de lá de São Paulo para poder fazer. Tinha lá uma companhia destacada dentro da 11 Brigada, né, da PE, mas dependendo da autoridade, da logística, aí eles chamavam o pessoal de São Paulo. Porque tinha mais motocicletas e tal. E você chegou na prática para alguma missão de autoridade, assim, de proteção executiva, SEG-out, né, que a gente fala? SEG-out, o SEG-out. Aí a escala... Porque lá a escala de serviço não era só a escala de oficial de dia. A escala de serviço de missão inclui também. A escala de missão. Então, missão de segurança do presidente, né? Eu servi durante os mandatos do Fernando Henrique e do Lula 1, se não estou enganado. Verdade, pegou o Fernando Henrique. Aí você chegou a fazer escolta de autoridade? Sim. Aí a gente se revezava, porque como você tinha SEG-out e escolta,
escolta com motos, então a gente revezava. Então, em uma escala, você estava de oficial de dia, depois você ia para a missão de segurança de autoridades, depois você concorria à escala de escolta com motos. Você estava sempre de serviço. Então você estava sempre rodando, você estava sempre rodando. Caramba. Então a gente aprendeu pra caramba. Que legal, né? O Ornelas falou sobre essa questão dos cursos, estágios e tudo mais. Eu lembro quando eu estava servindo lá em Campinas, tinha um tenente que ele não tinha relação nenhuma com a parte de informática ou tecnologia e foi designado para assumir essa função. Teve que papirar lá, era infante. E hoje trabalha com isso, hoje Pô, que maneiro. é a profissão dele. Isso é muito legal. O Exército dá essa oportunidade. Dá. E você falou da parte de munições. Tinha explosivo também? Não tinha petardo, assim, era granadas mas era mais equipamentos menos letal, né? Então era granada de luz e som, CS, gás-pimenta, identificadora, porque para conta de controle de distúrbio civil, né? Porque quando eu tava lá em Campinas, eu cheguei a ser um tempo oficial de munição. Eu não sabia E dessa. também de explosivo. E aí, o que eu não esqueço é que tinha bem grande assim na parede. Já sei até Preste que você vai atenção, né? Com um explosivo você erra uma vez só. Você erra uma vez. Então né? isso sempre ficou na minha cabeça. E então é aquela atenção redobrada e é uma responsabilidade que você tem, que você até colocou, que está sendo imputada por um cara novo, né? Um tenente, mas que ele já tem que ali administrar aquela responsabilidade, aquele cuidado. E é essa frase que você falou ficou na minha cabeça, eu lembrei agora. Mas muito interessante. E você falou que hoje você tem uma empresa, que você trabalha nessa parte. Como que é? O que você está fazendo hoje? Você está empreendendo com o quê? É a Academisec, né? A Academisec, porque depois que eu saí do Exército, desse tempo que eu tive no Exército, então, poxa, aprendi muito, fiz muitos... a gente foi a primeira turma, eu tive a oportunidade de participar da primeira turma de peritos criminais militares composta por oficiais. Por quê? Na doutrina do Exército Brasileiro, o perito criminal militar, isso é importante dizer, porque existe o perito criminal, e esse perito criminal ele é só aquele concursado do Estado, que está previsto no Código Penal, de processo penal e tal. Eu não sou formado em Direito, mas só para localizar o pessoal, né? Então, tá lá previsto, esse é o perito criminal. Só que no âmbito das Forças Armadas, do Exército, a PE é a Polícia Judiciária do Exército. Então, quem investiga e pericia, faz as perícias criminais, é a própria PE, porque é a Polícia Judiciária dentro do Exército. Então, só que os peritos criminais eram sargentos. Então, eram só sargentos. Você tinha um curso de uma carga horária de 360, 400 horas para formar o cara como perito criminal militar. Então, fazia as perícias, disparo de arma de fogo não intencional, suicídio, homicídio, acidentes e tal. Então, é essa galera que faz, é a mesma coisa. E aí, enquanto eu estava lá, formou-se a primeira turma de perito, porque o oficial era sempre o revisor do laudo, só que ele não tinha formação de perito. E aí, eu, como oficial temporário, tive a grata satisfação de poder participar da formação. E como era a primeira turma, a formação foi feita na Acadepol e na Superintendência de Polícia Técnico-Científica da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Caramba. Então, eu tive aulas com os peritos criminais da SPTC, na Acadepol. Então, foi uma experiência legal pra caramba. E aquilo que eu falei, o Exército ele foi despertando isso, né? Pô, eu quero aprender sobre ser batedor, SEG-out, munições menos letais e tal. Pô, me inscrevi para a turma de perito criminal. Então, eu fui, assim, eu queria rodar tudo que eu podia, né? Tudo que eu podia aprender, eu me coloquei à disposição para aprender. Nem sempre conseguia um curso, uma vaga assim, mas às vezes participava como ouvinte. E minha carreira sempre foi assim, né? Eu sempre gostei muito de estudar. E agora, com a Academisec, é justamente isso. A Academisec é uma escola de educação corporativa, onde a gente traz diversos cursos voltados para segurança e compliance. Então, nós temos cursos de investigação, de inteligência, curso de gestão de continuidade de negócio, gerenciamento de crise corporativa, privacidade e proteção de dados e segurança da informação. Então, esses são os cursos iniciais. A gente está lançando a Academisec e já estamos no horizonte já com outros cursos, outros professores também, para enriquecer esse ambiente de aprendizagem, de aprendizado e trazer o máximo de pessoas. A gente a nossa missão é democratizar um ensino avançado,
um ensino prático, só que com investimento acessível, entendeu? Então, que a gente possa realmente democratizar isso, levar esse ensino para as pessoas que têm interesse na área, obviamente. Às vezes estão em transição de carreira ou início de carreira e não sabem muito para onde ir. A Academicec está inteiramente à disposição. É uma edutech, né? A gente está em plataforma digital. Também ministramos corporativamente e também presencial, mas ela é prioritariamente digital. Então, é uma edutech que a gente tem essa grata satisfação de estar lançando. Vamos fazer as primeiras turmas agora para o mês de setembro. Então, vai vir bastante legal. E é isso, é o conhecimento que eu fui angariando, né? Eu não sou um catedrático, assim, em nenhum assunto. Mas são conhecimentos que eu fui angariando e sempre... poxa, como eu posso colocar isso na prática? Né? Como eu posso simplificar esse assunto? Esse foi sempre uma busca minha. Então, eu pegava um assunto complexo, como é que eu posso simplificar isso? Para ensinar para a equipe. Qualquer pessoa possa entender. Exatamente, para explicar para a equipe, para explicar para um executivo que não está na área, que não é subestimando, né? O executivo às vezes está ali, mas ele conhece das coisas. Não pense, a gente não pode ter a prepotência de achar que vai ensinar assim, grandes coisas, ou até as equipes mesmo. Às vezes você tem equipes que os profissionais são super capacitados, mas assim, às vezes pode ser uma extremidade ou outra. Mas, no geral, como é que eu posso simplificar um assunto, né? Eu pego um assunto de gestão de continuidade de negócio. Como é que eu posso traduzir tudo isso e fazer com que a pessoa extraia o principal e tenha uma aula e saia dali? Poxa, eu entendi o que é a gestão de continuidade de negócio. Essa, na minha opinião, essa é a chave. É a chave. Quando você consegue pegar um assunto complexo, que é de difícil entendimento, e você transforma isso de uma forma didática, que um adolescente, uma criança consiga entender, claro, só que adaptado para a realidade do objetivo do negócio, cara, isso é sensacional. E parabéns, porque eu já acessei, inclusive a gente tem uma parceria com a Academicec por fora, legal. Né? E eu já acessei a plataforma super organizada, super, cara, bem montado, muito profissional. A qualidade dos cursos, acessível, como ele falou, que eu acho que é uma das propostas também. Exatamente. E você escolheu temas que hoje são altamente relevantes para qualquer empresa. Continuidade de negócio, por exemplo, a gente pode falar aqui que, cara, o que é uma empresa hoje sem ter um planejamento de um BCP, né? Exato. Cara, não é nada. LGPD, né? Que nos últimos anos aí o que mais a gente escutou falar era disso, né? LGPD, fora investigações, inteligência corporativa, enfim. Então, parabéns até pela escolha dos temas que fazem super sentido. Obrigado. E tenho certeza que vai ser um estouro. A gente que priorizou bastante a experiência do aluno. A gente se preparou muito no aspecto da andragogia, né? Que eu ensino do adulto, né? O que o adulto busca? Ele é diferente de você ensinar uma criança ou um adolescente em idade escolar. Ele é diferente. Sim. Porque o adulto, você está me ensinando isso, mas eu vou aplicar onde isso? Ou até, eu sei que eu tenho que aplicar isso, vamos pegar o exemplo da gestão de continuidade de negócio. Eu sei que tenho que aplicar isso na minha empresa, mas eu não consigo materializar o que você está falando para mim. Eu não tô entendendo. Como é que isso conecta na minha atividade diária? Então é isso que eu pego e falo, cara, aqui está o conceito, mas deixa eu transformar ele numa ferramenta que você pode encaixar dentro da tua realidade na tua empresa. Porque eu busquei sempre um caminho entre a prática e o banco escolar. Então, tudo que eu aprendi a fazer, eu estudei. E tudo que eu estudei, eu apliquei. Então, assim, gestão de continuidade de negócio. Estudei, me certifiquei, mas trabalhei com isso. Então, eu sei onde é a dor. Porque se eu pego só o livro, a literatura, eu vou aplicar também. Você vai ter metade do caminho, né? Mas eu vou ter... Desculpa, eu vou pegar um monte de livro, um monte de teoria, eu vou me perder nisso. Às vezes eu vou focar na árvore e vou perder toda a floresta. Nossa, a árvore perfeita, mas e o resto da floresta? Perfeito. Então eu peguei isso e falei, caramba, como é que eu vou administrar tudo isso? Então, assim, não é que é a melhor metodologia, nem a única correta, mas é a forma que eu pude traduzir para que um adulto, um profissional, aquele início de carreira, porque a gente faz essa trilha para quem está iniciando também. Então a gente vai lá na base e vem desenrolando todo o assunto. Então a gente... É importante, né? A gente porque frisou muito conecta com o nosso propósito. Com certeza. E é muito legal essa metodologia, essa forma que você está fazendo, porque hoje com a quantidade de informação,
Quanto mais descomplicado, mais Exato. simplificado tiver, mais fácil de você se guardar. perde, é tanta informação Exato. que você se Isso perde. é muito verdade. legal. É Muito difícil legal mesmo. até de conseguir escolher ou manter o foco de tanta É, informação vindo. Você fala, pô, será que esse caminho tá... Você pega um caminho e você vai ver lá na frente que, esse não é o caminho, deixa eu voltar um pouco. Exatamente isso. Bom, Ornelas, até pro pessoal que está assistindo, é até um tom um pouco misterioso e existe um motivo do porquê louco. disso. Mas assim, não, misterioso no bom sentido, porque o que acontece? Hoje eu sei, né, e lógico, fique à vontade de falar só o que realmente você pode falar, mas hoje o Ornelas trabalha com uma parte sensível, né, Ornelas, assim, voltada para investigações, né, coisas mais, assim como eu também já trabalhei com essa parte, mais voltada para segurança corporativa, investigações, compliance, fraudes, né, e eu queria justamente te fazer essa pergunta, né, já está um pouco claro na minha cabeça o porquê que você acabou indo para essa área. Acho que a PE te incentivou Sim, com muito, né, certeza. pelo que você me falou. Mas qual foi ali, como que foi aquele momento de transição que você falou, não, é isso que eu quero mesmo, eu quero trabalhar com essa parte, com segurança, com investigação, com compliance, com, enfim, combate a fraudes. Como que foi isso? Foi bem... assim, a escolher a área de segurança foi... escolher a área de segurança como profissão, Uhum, né? Foi algo natural. natural. Desde a época do Exército. Então eu falei, pô, que legal isso aqui. Porque existe algo na segurança que às vezes fica um pouco de lado, mas a gente tem uma missão muito nobre, né? Que é proteger as pessoas, o patrimônio, as informações, né? Os ativos de informação, que hoje a sociedade gira em torno disso. Então, desde a época do Exército, isso já saltava em mim e, lógico, em muitos momentos eu me questionei, pô, será que eu estou no caminho certo e tal? Mas vendo a importância disso, sem muito ego também, porque às vezes a gente vai estar combatendo nas sombras, né? Sim. O nosso trabalho não tem aquele glamour. Soldado do silêncio. Soldado do silêncio. Não tem aquele glamour, né? Então a gente está combatendo nas sombras, a gente está fazendo um trabalho que ninguém vê. Mas alguém está olhando e para alguém é importante aquilo, né? A mesma coisa hoje trabalhar em cibersegurança. Hoje está um pouco no hype, né? Mas a cibersegurança ela sempre foi uma atividade onde você está fazendo ali o trabalho e, poxa, quem está vendo? Até o momento que, né? Tem um ditado que diz assim, segurança é muito até o dia que ela é pouco. Então boa assim, frase, pô, boa para frase. que isso, para que aquilo, tal, até o dia que, putz, por que não... Boa frase, gostei. A segurança é muito até o dia que ela é Poxa, já pouco. até anotou essa aí. Esse é o título. Esse é o nome do episódio. Esse é o título. Já anotei. O bicho é família, não para. Essa frase é atribuída a uma outra pessoa, mas eu não vou lembrar ela agora, depois até posso passar fica para citar. tranquilo, fica tranquilo. Aí o direito autoral, mas não é uma frase minha, mas eu gosto muito, porque realmente é isso. Então eu adotei a segurança como um meio, aquele em inglês, né, que fala security as a way of life, né? Então é um modo de vida, você tem que viver a segurança, porque não dá para você entrar no trabalho, agora eu sou da segurança, agora você sai, não sou mais da segurança, né? Você vive aquilo, você olha os aspectos, sensibiliza a sua família, né? Você quer que o ambiente esteja sempre seguro, sem aquela paranoia, né? Sim. Não tô querendo falar que é ruim também, mas sem aquela paranoia, aquele peso excessivo que às vezes a segurança traz, porque se eu vou manter isso sempre na minha vida, não adianta eu fazer isso um fardo pesado. Exato. Tem que ser leve. Exato. Então eu incorporo ela na minha vida e vou fazendo de uma forma que ela seja salutar, né? Como você percebe isso com o decorrer do tempo, de quando você começou e para agora? Porque realmente, isso aí que você falou do fardo, ainda encontro e conheço profissionais da segurança que parece que ainda carregam um fardo no sentido ainda de sabe, daquela mentalidade antiga de segurança. Eu sou de segurança, não fala comigo, sabe? Isso. Um negócio assim. Exato. E como que você enxerga essa evolução? Porque a área de segurança corporativa, ao meu ver, ela vem ganhando muita notoriedade. Pô, Notoriedade, nas empresas maiores, aí a gente vê que é um Sim. departamento que antes era uma área de apoio que quase ninguém dava atenção. Agora você já vê empresa que é uma área que está próximo do estratégico da empresa. Isso. Então, como que você vê isso? Qual que foi essa evolução desde o momento que você começou? Já está depois que saiu do quartel, quanto tempo atuando nessa área, mais ou menos? Total são 23 anos. 23 anos. Então é mais ou menos uns 15, 16 anos no corporativo, O né? que você, assim, notou de diferença do profissional Ornelas
lá atrás, quando fez a transição para o Ornelas de hoje, e não só o Ornelas como um todo, mas os profissionais, o que você enxerga assim, de grande diferencial desses anos que passaram? Meu, vou tentar elencar alguns pontos aqui somente. Quando você fala da parte de segurança corporativa, o importante é você entender o business, né? E entender que quando você faz uma gestão muito assim misteriosa, muito, nossa, segurança, você não pode fazer isso de forma alguma, você distancia da realidade. Perfeito. Vou dar um exemplo prático, beleza? Você chega lá para um executivo e fala assim, ó, meu, não pega Uber aqui, porque vamos supor um executivo, um expatriado que acabou de chegar no Brasil. Não pega Uber, não faz isso, porque é extremamente perigoso e tal. Aí ele vai um dia lá e vê que o CEO da outra empresa pegou um Uber, não aconteceu nada com ele. Aí ele vai e pega também. E não aconteceu nada. Só que você falou super perigoso, não pega. O que ele vai achar? O cara não sabe o que ele tá fazendo. Né? Não é melhor você falar, ó, cuidado com o Uber, dá preferência para táxi, né? Táxis credenciados. Estou falando aqui qualquer coisa. Né? Eu tive um líder que ele falava que a segurança ela não tem que ser a barreira do rio. Ele tem que dizer por onde o rio vai... O curso do rio ele vai seguir. Então não adianta você chegar e colocar lá uma barreira no rio. Aquela água vai transbordar, vai exceder e vai passar por cima. Então, esse é um ponto que eu acho muito importante para quem labuta na área de segurança, é isso. É ser uma pessoa ali, não descolada da realidade, mas entender o risco. Porque se você não entende de gestão de risco, você vai ser o cara que sempre vai colocar mais medo. Vai sempre falar não. É o cara do não. É o cara aí do você não, fala, não, eu quero dar uma volta de bicicleta. Não hoje pode, qual o perfil? Você tem um monte de executivo que é super novo. Sim. Aí você fala, não faz isso. O cara fala, pô... Convencer ali o executivo, quem tá na outra ponta, não pelo terrorismo, ali, pelo terror, pelo medo, sim pela transparência, né? Mostrar realmente e a conscientização, a realidade. Né? A conscientização, exatamente, você mostrar, você dar opções, você dizer que apesar de se acontecer alguma coisa, e pode acontecer, esse que é o equilíbrio, você tem que falar, ó, não é risco zero. Você pode pegar um táxi, mas fica atento a determinadas coisas que, né? Estou dando um exemplo simples aqui do ponto executivo, né? Para ficar mais simples. Então você tem que se colocar como um parceiro. Um assessor, um advisor. Não como... Você tem que ser um advisor. Como é que é o nome lá? O advogado do diabo? Não, é o terrorista, né? O cara que só coloca terrorismo na cabeça da então pessoa. Essa é a gestão, vamos dizer, né? Que você comentou. Sim, essa é a gestão mais antiga. Mas você via muito isso naquela época, né? Sim, você tinha muito isso. Você tinha uma gestão muito por... não pode porque vai acontecer tal coisa. E os recursos são finitos nas empresas. Nem tudo é segurança. Não são empresas de segurança que vendem produtos. São empresas que vendem produtos e precisam da segurança. Então, essa percepção é importante para você se conectar ao negócio. Quando eu digo negócio, as áreas de negócio, todo mundo considerar a área de segurança uma parceira. Quanto mais você está afastado, porque inteligência é sobre relacionamento. Então, se você fala que faz inteligência na tua área, mas não cria relacionamentos dentro da própria empresa, né? O seu líder, ele é teu cliente. A área parceira sua, ela é cliente. Sim. Então, como você está se vendendo e vendendo tua área para esses clientes dentro... Porque muito se fala de cliente interno. Mas será que todo mundo sabe como lidar com um cliente interno? Perfeito. Eu acho que esse é o questionamento. E aí serve para qualquer área. Imagina, o cara fala que trabalha em inteligência e nem o RH sabe o que o departamento dele faz. Exatamente, o que faz. Então, como você está contribuindo, o que você pode... Vamos dizer, a área de segurança contribuindo para o RH. Poxa, como é que estão as entrevistas de desligamento, né? Tem alguma coisa que eu deva saber? Tem alguma coisa importante que fala sobre segurança, sobre assédio, se a pessoa tratar isso? Não, alguém falou que não aguenta mais ver as pessoas cometendo fraudes dentro da empresa. Opa, isso é pode relevante. ser importante para mim. Então, lógico. alguém se preocupa em falar com o RH e falar, poxa, como é que são as entrevistas? Se o RH nem sabe, né? Nem sabe que você faz isso. Eles nem vão se preocupar em falar, falar olha, isso aqui é importante, mas eu vou designar para quem? Então, essa... E aí, a gente falou do passado, que é aquela gestão de colocar o medo para vender a tua segurança. E a gestão mais moderna, eu não gosto muito do... O pessoal fala um conceito hoje, como é que é?
alta performance, né? Hoje a galera usa muito esse termo, alta performance. Eu fico me perguntando o que é alta performance e o que é baixa performance, assim, de uma forma efetiva, né? Então, fica muito subjetivo. Mas, assim, uma gestão eficiente, do ponto de vista da segurança, é criar os vínculos e as parcerias dentro das empresas, né? Nas empresas que eu trabalhei, eu fui aprendendo a fazer isso. E quando a gente sai do exército, a gente tem que ser muito cauteloso, porque a gente vem com aquela bagagem do top-down, né? Eu mando e eu também sou mandado, né? Porque você é oficial, mas tem os oficiais superiores, né? Então, o cara que sai do exército, ele às vezes pode vir com esse reflexo, né? De pô, não, tem que fazer assim, ou aquela rigidez que não é muito vista, talvez, com bons olhos hoje em dia. Sim. Então, você tem que ser mais flexível, e ser flexível não significa você ser um gestor de segurança fraco, ou... Coisas diferentes. São bem diferentes, né? O pessoal confunde muito. Exato. E entender também a realidade da empresa, né? A cultura da empresa, para você se posicionar. E, às vezes, o militar vem da caserna, exatamente como você falou, muito rígido. Né? Então... Por isso que é legal. Ali, essa orientação é interessante. É legal essa transição, né? Ensinar isso aí. E que legal, você falou sobre a parte de gerenciamento de risco, eficiência e também recursos. Então, hoje as empresas elas vão olhar para onde provavelmente pode dar problema. Então, ter esse direcionamento e a experiência de falar assim, ó, aqui pode dar problema, isso aqui pode ou não pode, qual que é a probabilidade de dar ou não. E eu tô falando isso porque eu lembro quando eu estava servindo, o E2 ali da época, que era o coronel que cuidava da parte de inteligência, ele, numa discussão lá sobre posições ali da guarda, de defesa, do quartelamento e tudo mais, ele pontuou alguns locais ali que não havia necessidade de ter um armamento. Por exemplo, um soldado com um armamento. Que seria mais prejudicial ou mais atrativo ter um soldado ali com a arma do que ele sem a arma, ele estar com outro armamento. Isso fez virar na minha cabeça, que eu não sou da área de segurança, mas eu falei, realmente, talvez ter um soldado ali com armamento gere um atrativo do que ele estar ali só protegendo uma área que às vezes não precisaria de um armamento ou de uma segurança mais reforçada. Então, isso que você falou é o que provavelmente você faz nas empresas, né? Mostrar ali quais são as áreas de risco e aplicar o recurso para que ele seja realmente eficiente, senão vai estar queimando dinheiro. Exatamente. Você tem que fazer esse equilíbrio partindo de uma gestão de risco, compreender quais são os riscos maiores, o apetite ao risco que a empresa tem. Às vezes ela vai tomar um risco que para ela é ok, né? Falando do ponto de vista de cibersegurança, por exemplo. É difícil você garantir o ambiente 100% seguro, né? É muito difícil, porque você tem vulnerabilidades versus dispositivos, versus o que está exposto na internet. Então, existem várias metodologias para você graduar um risco, por exemplo, de uma vulnerabilidade, que se ela é explorada, né, vai trazer grandes problemas para a empresa. Então, você não consegue proteger tudo. Então, o que você vai proteger? Você vai ter que priorizar, assim como tudo na empresa. Então, o gestor de segurança, ele precisa aprender a priorizar, né? Ele precisa se capacitar muito, porque você pode estar falando um conceito hoje para um executivo e ele está falando com você já consultando no Google se aquilo que você está falando faz sentido. Faz sentido ou não, é verdade. Então, você tem que ser muito cauteloso. Então, você precisa estudar. Estudar não só ler um livro, tal, mas você precisa... e não só estudar segurança. Lógico que você tem que ser perito na matéria, mas você tem que entender onde aquela empresa que você está trabalhando está inserida. O que ela vende? Não adianta eu vir com uma experiência de uma empresa do ramo automotivo e tentar dar o mesmo serviço numa empresa de tecnologia. São diferentes, né? Aquilo que eu tenho que proteger é diferente. Então, se eu não sei o que eu tenho que proteger, eu estou fazendo segurança do quê, né? O primeiro passo é conhecer a empresa, né? O produto, o business, você tem que mergulhar nisso. Muito você bom. Tem que conhecer mesmo a fundo, né? Muito bom, muito bom. Cara, eu queria te perguntar uma coisa que eu acho que vai muito no que está no hype hoje, que é a inteligência artificial. Certo. E eu visualizo que a inteligência artificial, conforme ela vai evoluindo e está evoluindo muito rápido, ela ajuda em muito aspecto, com certeza, mas acredito que ela também pode ser ali um calcanhar de Aquiles no sentido até de fraudes, né? Né? Como já está acontecendo, a gente
Acaba chegando algumas coisas pra gente através da própria mídia, outras talvez sejam mais sigilosas, mas dentro desse limite, né, entre o que pode e o que não pode ser falado, o que você pode trazer de exemplo prático, de cuidados até mesmo, com o uso da inteligência artificial, principalmente voltando ali para a parte de fraudes, né, essas partes. Eu queria que você explorasse um pouco o conceito de IA, que eu acho que está bem no hype agora. Eu já faço um disclaimer aqui que eu não sou especialista em inteligência artificial. Não, mas eu te falo então também uma coisa. Mas para você ficar bem tranquilo, eu acho que hoje em dia é difícil achar alguém que seja. Porque eu participei de uma palestra recentemente de segurança, né? E falaram exatamente isso. O pessoal falou, olha, todo mundo quer falar de IA, fala, olha, eu não sou especialista. Aí depois veio, acho que o cara que estava comandando, né, o evento, ele falou, fica tranquilo, porque até hoje eu não conheci nenhum especialista de IA. Boa. Então fica sossegado. Então, eu faço esse disclaimer só para dizer que eu vou trazer mais questões do que respostas, né? Tá bom. Aqui dessa nossa conversa. Então, assim, o primeiro a gente tem que entender o que é somente uma automatização e o que é uma inteligência artificial, Perfeito. Ou seja, emular o pensamento humano, né? Então, essa é uma primeira, porque tem muita gente que fala assim, meu processo hoje ele tem inteligência artificial. E às vezes é uma automação muito bem feita. Respostas automáticas por WhatsApp e tal, e vendo, toma dados de outro lado, enriquece aquela resposta e oferece um texto para nós, é uma automatização, ela não é uma inteligência artificial, né? E até mesmo em termos de infraestrutura, aí eu estou falando de infraestrutura tecnológica mesmo, você precisa de infraestruturas muito preparadas, muito de alta disponibilidade para ter uma inteligência artificial. Então esse é um ponto já que eu trago aqui, saber que é distinguir, importante, né? saber um pouco o que é uma automatização e o que... No nosso meio, né, até... Sim, se me permite só complementar, no nosso meio de segurança corporativa também, e nesses próprios eventos aí que você sabe, né, os principais que sempre acontecem, eu vejo muito também os profissionais falando, não, porque implementamos lá a inteligência artificial nas nossas câmeras. Aí você vai ver o que é, é analítico. É o que já tem há muito tempo. Não chega a ser uma inteligência artificial. Eu entendo que do ponto de vista comercial, sim, talvez seja, né, venda mais você falar que é IA, né? Porque tá na moda. Pode crer. Mas aqui eu gostaria realmente que você... e você foi perfeito no teu início, que realmente são coisas distintas. A gente é importante saber, entender bem isso daí. Até para não vender até internamente nas empresas, né, ou dentro do corporativo, vender algo daquilo que você não está sabendo do que está falando. O outro ponto que eu trago, muita gente fala que, a inteligência artificial está ajudando muito na segurança. Eu acho que ela está contribuindo mais falando de segurança especificamente, prevenção à fraude. Eu acho que hoje ela contribui muito mais pro lado negativo do que pro lado positivo, tá? Pelo que eu vejo hoje, eu estou falando uma percepção minha, Ornelas, não estou falando que o mercado ele está se comportando assim, porque quando você usa uma deepfake, deepfake é a simulação, né, através de recursos gráficos tal, de alguém, o Rocha lá tá numa videochamada, beleza? Perfeito lá, ele pega as suas fotos, vários posicionamentos, faz um algoritmo e reproduz as suas expressões, a tua fala, o tom de voz, tudo. Onde a gente aplica isso para segurança? Na recepção? Então, assim, eu estou colocando um baita recurso de deepfake para ser uma recepcionista, né? Um exemplo eu estou dando, para atender ali a pessoa, simular uma pessoa, enquanto o fraudador ele está usando a deepfake para aplicar um golpe de liberação de recursos lá de uma empresa XPTO, se passando pelo presidente da empresa. Sim. Né? Então, onde é mais danoso nesse exemplo? Sem sombra de dúvida. Entendeu? Então, para segurança, por exemplo, quando eu falo de deepfake, eu estava num fórum uma vez falando assim, mas aí o atendente do call center fica uma voz mais humanizada, tal. Olha só a comparação. Uhum. Poxa, a gente está falando de atendente de call center, é operação. É uma operação, não estou falando de segurança. Então, assim, o que e assim, só deixar claro também, eu sou muito a favor da inteligência artificial, que ela evolua muito e traga muitos benefícios para nós. Mas pro profissional de segurança. Mas eu estou fazendo alguns questionamentos aqui. O que será hoje que a gente tem efetivamente de falar assim, poxa, realmente a inteligência artificial, eu uso inteligência artificial e ela é fantástica, ela previne. A balança ali é totalmente desproporcional. Entende? Tem um exemplo recente, eu até falei no Security Talk,
Teve um caso de fraude dentro do hospital, onde o paciente recebeu uma videochamada de um médico, entre aspas, era uma inteligência artificial, mas a pessoa não sabia. O médico de jaleco, a voz dele e tal, na videochamada, e aí vinha toda aquela história de que, olha, infelizmente o seu convênio não vai cobrir o procedimento XPTO, então nós precisaremos fazer uma transferência para você, mas para isso você precisa fazer um Pix na conta tal, sabe essas historinhas assim? E a pessoa quando tá nesse estado, né, porque ela precisa, ela tá debilitada, ela vai fazer ela faz, ela tá desesperada aí. Então já tava tendo caso de fraude que até então era só via WhatsApp, que isso acho que todo mundo aqui já tentaram fazer, provavelmente com vocês ou com familiares de vocês, né? Tem familiar meu que já até caiu nesses golpes de WhatsApp, fingindo que é o filho. Eu preciso de dinheiro, meu celular quebrou, tô com esse aqui, né? Com esse, Só que agora é nível hard, porque agora é nível deepfake, cara. Daqui a pouco é familiar nosso recebendo uma videochamada nossa, pedindo dinheiro, entendeu? Então, realmente, falando em fraude, falando nessas coisas, é um ponto de atenção, né? Porque a gente vê de fora, a gente fala assim, nunca vai acontecer com a gente, é tranquilo, pô, isso aqui tá na cara, como que o cara caiu nisso? Só que o que a gente não percebe é que naquele estado ali, às vezes emocional, ou que tá sem dinheiro, ou que tá pensando que o filho foi sequestrado, aconteceu alguma coisa, você não consegue julgar de fora porque você não tá ali na situação. Você tá numa emoção. É por isso que o golpista ele se aproveita. Tá aproveitando ali de uma fragilidade, do momento que você tá. Então é difícil você julgar de fora. Pô, como que o cara caiu numa dessa? E esses golpes eles vêm precedidos mesmo de uma engenharia social. A engenharia social que... explica rapidinho para o pessoal, que com certeza é um termo que nem todos conhecem. O que é engenharia social? A engenharia social é um método onde você utiliza técnicas de manipulação de informações e de emoções para tentar cometer uma fraude, que é obter alguma vantagem de forma ilícita ou inapropriada lá para você obter algum ganho, né? Então, engenharia social, por exemplo, vou dar alguns exemplos até para a galera depois assistir, por exemplo, aquele filme com Leonardo DiCaprio, Prenda-me se for capaz. Sim. Ali é o Abagnale, né? Ele é uma figura real, então é um exemplo ali o filme é baseado em engenharia social, ele engana, ele manipula informação e tal. Então ele não tem nenhuma técnica avançada tecnológica, mas ele tem a história, tem o dom. Então muitas vezes é isso. A gente pode dar até o nosso exemplo do nosso amigo brasileiro. Tem o cara da Gol? Não. Tem o cara da Gol lá também. O impostor, Lembra do impostor do Pânico? Pô, sensacional, verdade. O Zuckerman, né? Inclusive, o Ornelas tem uma foto com ele. Tem uma foto com ele porque eu fiz uma palestra sobre inteligência e ele tava lá, foi convidado para justamente debater como ele burlava, né, a segurança tal, para entrar nos eventos. O cara entrou nos principais eventos, cara. Rock in Rio, né? No enterro do Michael Jackson, no enterro da Amy Winehouse. Eu também não sei falar de Amy House. Eu acho que é isso. Faz um MM House e tá tudo certo. Então ele entrava assim e tal. Então ele usava pura engenharia social, que é um assunto bem bacana, porque esses ataques, eles são precedidos de engenharia social. Eles têm os fraudadores, eles têm alguns dados nossos, né, da população. Falo nossos porque certamente ele pode não estar acessando o meu dado, mas que está disponível em algum nível, os nossos dados pessoais estão. Ainda mais hoje, né? Por N vazamentos, até vazamentos da própria... de órgãos do governo e tal. Então, existe uma massa de dados que está disponível. Então, eles pegam essas informações e manipulam, né? Por exemplo, se você tem na tua agenda de telefone escrito lá, tá salvo o telefone da sua mãe e tá lá como mãe, a hora que ele pega a sua agenda e vê lá a mãe, ele fala, pô, isso aqui eu vou tratar como se fosse minha mãe. Então, ele vê as conversas, vê a forma que você fala. Exatamente, aí ele vai reproduzir aquilo. Exato. E nisso ele engana, né? Então a engenharia social, ela vem muito nisso, e aí tem várias formas. O comprometimento de e-mails comerciais, passando e-mails, né, se fazendo passar por outras pessoas. Então, conhecer um pouco da estrutura, o atacante ele vai fazer uma engenharia social. O cara conseguir o acesso ao CEO da empresa, o e-mail do CEO da empresa, e se comunicar com todos os... Porra, é o estrago que ele pode fazer, né, cara? E tem esse é um tipo de ataque que tem, né, que é o Back Business Email Compromise. Então,
Ele se comunica com alguém de média gestão que pode liberar pagamentos, aí ele inventa uma história lá. Imagina, cara. Isso é bem Responsável enrolar, pelo né? pagamento da empresa. O cara vai lá e já hackeia. É bem legal, pô, assim. É bem legal. É bem legal conhecer, né? Sim, sim. A teoria. É bem legal conhecer, pô. É bem legal conhecer pra se prevenir, pô. Se A gente prevenir. entendeu. E, Auleta, aproveitando, vamos saber qual que foi a história de Bisonho Ah, do Tenente Ornelas. E olha que eu tava quase esquecendo dessa parte. Pode Não, ser todo do mundo já Tenente. foi bisonho um dia, certo, Ornelas? Sim. Então eu gostaria E continua de, assim. de te perguntar, e é por isso que a gente tem essa chave que simboliza esse momento. A onde gente chave da pergunta, bisonhice. Já É. perdeu alguma coisa no Pergunta pro exército, nosso na época? convidado, Uma né? chave, uma... do armário, né? E essa é pequenininha, né? Armário, tá. Você já deve ter visto aquelas gigantes lá que a galera Não, segura. Pô, mas essa é pequena em relação à chave. Não, né? Mas você andar com isso É aqui, né? simbólica. O Auleta Agora queria você um tem que pau andar de com isso fogo. aqui o dia inteiro. Aí você põe no cinto. Pô, maneira essa chave, cara. Fala aí, Legal. conta pra gente. Qual Uma foi o momento bizonhice, de... cara. Começamos o quadro Já Fui Bisonho. Já Vamos fui lá. bisonho? Já fui bisonho. Bom, cara, a gente se bisonha toda hora, né? Esse bisonho. É muito bisonho. Mas, pô, tem algumas... Deixa eu recapitular aqui alguma história. Pode ser da PE, ou pode ser de aluno. Eu vou numa de aluno. De aluno? Não foi bisonhice, mas de aluno, putz, eu tava... Foi mais ou menos, eu tava... De aluno pode contar qualquer um, porque o aluno é bisonho. Aluno é bisonho, é um Entra monstro. bisonho. Aluno é sempre bisonho. Mas foi engraçado. Não foi tanto bizonhice, mas foi engraçada. A gente tava em instrução com aquele cara que é super... Aquele oficial que era super casca grossa e tal. O cara, acabava com a turma, assim, de pagação, de castigo e tal. E aí, beleza, né? Então a gente tinha, porra, puro terror desse cara, né, meu? Pavor, né, na verdade. E aí eu lembro que... eu lembro de estar numa instrução no campo de contra-guerrilha, e tá na instrução, ele tava dando... Aí ele era o específico para dar instrução lá do ataque, lá, a simulação do ataque, né? Aí ele construiu um caixão de areia, cara, o caixão de areia mais perfeito que eu já vi, cara. Nossa, ele foi um engenheiro, o arquiteto, ele foi tudo ali, meu. Negócio, bonequinho, árvore. E aí eu, né, tava querendo, pô, me destacar ali, fiquei bem em frente ao caixão de areia, né? Ali, em posição de destaque. Só que a gente já tava bem cansado, né, velho? E todo mundo de pé. Eu sei que eu fui pegando no sono, né? Aquela vozinha. Eu fui pegando no sono e fui pra frente, assim, né? Tava de pé, eu simplesmente pisei no caixão de areia e destruí a instrução. Nossa. Isso foi engraçado. E teve uma... essa foi Mas engraçada. peraí, o que não. aconteceu com você cara, depois? eu- Não aconteceu nada, não? Então, velho, eu acho que foi tão inusitada a situação que eu pisei no caixão de areia. Aí eu falei assim, eu acho que ele não vai perceber. A instrução parou, né? Mas na minha cabeça eu tava assim, se eu voltar lentamente, ele não vai perceber. E aí eu fui voltando lentamente, ele olhando pra minha cara, e todo mundo ficou com a cara de desespero, assim. E eu voltei, e ele... Cara, eu não sei, eu acho que os deuses do exército estavam do meu lado nesse dia, ele continuou a instrução. Ficou Cara. Uma parte ali não tão importante, né? Um Continuou a instrução. descampadozinho ali. Pô, ele falou, ficou um vale aqui, já era. O que é o caixão de areia? Só pra galera entender. O caixão de areia é onde, para instruções ou missões militares, onde tem que representar aquele local onde vai ser uma operação militar, então faz uma representação em escala bem menor. Então simula, por exemplo, se tem um prédio, ele vai e coloca um objeto ou uma miniatura de prédio para falar, ó, aqui vai fazer o ataque. Aí pega, aqui tem uma cerca, ele vai lá e põe uns fiozinhos para simular uma cerca, de forma que a equipe, os times, os militares possam ver aquilo e adentrar naquela realidade que está sendo explanada para ter essa melhor visão do que vai acontecer quando chegar no terreno de operações mesmo, né? Se fosse uma Então, maquete ali, né? Uma, que a gente pronto, tá mais uma acostumado maquete. a ver. Um cara bom Perfeito. é assim, né? Ele já resumiu uma palavra. É uma maquete, né? Isso tudo aí é uma maquete. E aí, mas é uma bizonhice que foi engraçada, cara. Depois que a gente se formou no curso de batedor, e aí tava fazendo escolta, e quando a gente veio, lembra que assim que a gente chegou, a gente fez o curso e já saiu batedor. Sim. Só que a gente não conhecia nada de São Paulo. Eu não conhecia nada de São Paulo. Fez eu e o Martins, né? Entre outros alunos, lógico. Então, quando a gente... E aí, primeira escolta. Era lá aqui em Barueri e tal. Eu não vou lembrar agora os detalhes, assim. Mas quando você tá fazendo a escolta com as motos, faz uma coluna, né, de motociclistas, assim.
e à frente do comboio, então aqui você vem o comboio, os motociclistas estão aqui, os batedores, e eles vão fechando as ruas, grandes entradas de garagens, tal, cruzamentos, e aí é sempre o motociclista que está na vez. Então, vai indo os da frente até chegar em você. E é uma coisa muito bem orquestrada, né? E é tudo muito rápido, né? E tudo muito rápido. Eu já participei vendo, né? Não fui batedor. Né? Um ali que mas, faz cara, é algo impressionante. Errado. E quando a missão é não deixar parar mesmo, não para. E é muito bem orquestrado. Independente se o trânsito tá esse trânsito caótico de São Paulo, dependendo do horário, eles conseguem cumprir essa missão. A gente já fez, Nossa, é muito legal. É muito legal abrir assim a marginal parada e você ir abrindo a marginal e o comboio, aqueles montes de caminhões e andando. Mas, poxa, eu tava ali, era na época do guia, a gente usava guia, a gente ia fazer reconhecimentos, eu usava guia, porque eu não conhecia as ruas de São Paulo, aquele guia, né, de ruas, não era nem GPS, nada. Então, e aí, só que quando você tava na missão, era muito difícil para mim lembrar as avenidas, os acessos e tal. E tinha um lugar que era muito parecido, a saída por onde o comboio tinha que passar e o caminho errado. E aí, bem nessa hora, eu era o ponta. Eu era o motociclista, o batedor da vez. Então, eu tinha que fechar era uma alça de acesso. Uhum. Eu fiquei olhando e falei, caramba, é pra direita ou pra esquerda? Pra direita ou pra esquerda? Eu falei, putz, eu vou reto aqui e vou parar lá em cima. Aí parei a moto, né? A gente tem todo o procedimento pra parar e bloqueei. Aí fui bloqueando os carros e tal. Falei, pô, beleza, eu tô aqui no lugar certo, né? E aí, caramba, cadê o comboio? Não vem nenhum batedor, nenhum comboio. Eu falei, caramba, errei o caminho. Aí daqui a pouco eu vejo um batedor vindo. Super rápido assim. Aí me posicionei, né? Falei, tô no caminho certo. O batedor vai passar direto e vai fechar outra via, né? Parou pra falar contigo. Aí ele veio diminuindo. Ouvindo o som do motor da Harley, veio diminuindo. A hora que eu olho, é o tenente que fez o curso comigo, que também não conhecia São Paulo bem. Nossa. Então, na hora que ele chegou, eu olhei pra cara dele e falei, caramba, nós dois erramos o caminho. E aí, o comboio passando lá embaixo, essa bisonhada foi... Nossa. Essa bisonhada foi feia. Mas aí, qual foi? Não, a gente pegou Conseguiram voltar. Fizemos a contramão e tal, descemos, aí reintegramos o comboio, né? E aí foi tudo certo, mas essa foi muito engraçada. Talvez pro comboio até foi imperceptível, não sei. Não, os batedores perceberam, né? Os batedores, mas porque eles zoaram bastante, inclusive. Não vão perder a oportunidade. Não vão perder a oportunidade. Legal, cara. Muito bom, muito bom. Mais alguma? Não, tá bom, pô. Tá bom já, né? Tá bom. Aí, pô, o que o pessoal vai pensar? Rocha, mais um episódio de conhecimento, cara. E diferente, né? Porque agora a gente trouxe um pouco mais essa parte de investigações, compliance, fraude, que nem todos conhecem, né? Sim. Sabe que existe, mas nunca é o famoso caviar. Não sei, eu nunca vi, mas só escuto falar. E com esse tempero de inteligência artificial, eu até termino fazendo uma reflexão, não é uma pergunta, porque nem eu tenho a resposta. Bom. Tá? Eu não vou te perguntar nada que eu também não saiba, mas é uma reflexão, né? Como será que a gente vai combater isso do ponto de vista de investigações, fraudes, compliance, segurança? Uhum. Como combater IA, né? Talvez com IA também? Não sei. O que você pensa? Quer deixar uma reflexão? Não é uma pergunta, não. É mais uma reflexão mesmo. Assim, o que fica muito claro nas publicações que a gente estuda e nos próprios estudos de caso que são feitos, é que a tecnologia tem que combater com tecnologia, né? Sim. Então, realmente, se a tecnologia está sendo usada para cometer fraude, as empresas também devem se preparar de forma com a tecnologia. Significa ter a mesma inteligência artificial para combater? Às vezes não é isso, às vezes são outras ferramentas, outras formas, mas ainda assim o ser humano está no centro disso tudo. Né? O ser humano ainda está no centro disso tudo, em termos de... às vezes usam a inteligência artificial para enganar uma pessoa. Então, será que essa pessoa está bem treinada? Exato. Para saber que existe esse tipo de ameaça e teve algo que não... Poxa, isso aqui tá estranho. Deixa eu confirmar se é isso mesmo, né? E tem coisa que não dá para lutar contra, né? Então, IA tá aí, tá só no começo, tá crescendo muito rápido. Aí tem aquele medo que as pessoas sempre se perguntam, será que eu vou ser substituída pela inteligência artificial? Será que a inteligência artificial vai me substituir um dia? Eu costumo dizer o seguinte, e repito aqui, não sei se você concorda. Você nunca vai ser substituído por inteligência artificial porque sempre vão precisar das pessoas. É isso aí. Mas você pode ser substituído por quem saiba usar bem. Exatamente. Então, ou seja, isso é uma aprenda. Aprenda, né? Legal. Os empregos também eles vão migrar, né? A inteligência artificial vai dar mais capacidade de produção,
aumenta a produção, barateia, falando de uma forma simples, né? Barateia a produção, aumenta o consumo, aumenta os postos de trabalho, aumentam os postos de trabalho. O fato é que vão ser postos de trabalho mais capacitados, né? Uhum. Então, assim, a capacitação ainda é o caminho que eu vejo para combater esse medo da substituição. Excelente, muito bom. Esse medo da Falando em substituição. capacitação, tem as 2 skills aí pra gente finalizar. Né? Ornelas, muito obrigado aí por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Foi muito legal. Toda essa parte, tanto de segurança, a parte de inteligência artificial, até esse contraponto que você colocou, que realmente não tinha essa percepção. De, beleza, a gente tem ganhos de um lado, só que tem muitos prejuízos, principalmente na parte de segurança. Então, a balança ela fica totalmente desequilibrada. E para a gente encerrar com chave de ouro, eu queria saber um pouquinho de você, 2 soft skills que você, durante a caserna, inclusive é um companheiro lá do segundo Sim, BIO, segundo BC, o antigo segundo BC. Melhor Hoje escola é de o quê formação agora? do Exército. Nossa, sem dúvida. Agora qual que é? BayMac, né? É BayMac? Eu acho que é BayMac, eu acho que É é. BayMac. Bill Duas ou é soft- Bill ainda? Não sei, ou é Bill ou é BayMac, um dos dois. 2 soft skills que durante a caserna você desenvolveu e que hoje você aplica no empreendedorismo, na parte corporativa, que mais são evidentes para você. Eu acho que 2 coisas que me marcam, pelo menos olhando assim para esse passado e para o futuro também, obviamente, né? Presente e futuro, mas eu vejo que muita coisa eu acho que eu aprendi bastante a ter um endurance, né? De suportar algumas situações, de suportar eventos, né? Eu acho que esse é algo que eu trago comigo. Não que eu tenha passado da melhor forma, né? A gente sai cheio de cicatriz, sai sangrando, mas assim, a gente consegue superar. Então, acho que isso é um ponto bem evidente para mim. E também a parte da busca pelo conhecimento. Isso eu acho que Aprendizagem contínua ali, né? o aprendizado contínuo, né? Muitos usam também o lifelong learning, né? O aprendizado contínuo, a busca pelo conhecimento. Isso eu trago muito forte, que acaba refletindo até no projeto da AcademySec, que é isso, porque ensinando a gente também aprende, né? Então, Muito bom. eu sempre que eu dou uma aula, uma palestra, eu sempre inicio falando que eu estou na posição de suposto saber. Supostamente eu sei mais do que alguém porque eu estou ali na frente, mas isso é um engano, né? É o suposto saber. Então, eu tô falando, eu estou aprendendo e estou recebendo feedback, estou aprendendo. Então, você tá nessa posição sem muito clichê, mas ser o eterno aprendiz, eu acho que contribui muito para a nossa vida, não só como profissional, né? Mas como ser humano, de desenvolvimento, tudo. Então, acho que é isso. É um endurance e o aprendizado contínuo. E A busca fala, pelo conhecimento. Pra finalizar também, deixa pra gente aí, pessoal que tá ouvindo, quais são as redes sociais da AcademySec, como que a galera consegue encontrar vocês, WhatsApp, Sim, Instagram, fica à vontade, o que você quiser. O site é academysec.com.br e nas redes sociais, no LinkedIn, Instagram, YouTube, todos são AcademySec. Né? Então, @AcademySec, aí você encontra a gente. Vai ser um prazer ter uma maior quantidade de pessoas nos cursos, porque quanto mais diversidade de pessoas, homens, mulheres, pessoas experientes, pessoas em início de carreira ou transição, enriquece muito o aprendizado de toda a turma, né? De todos que estão ali presentes. Então vai ser um prazer receber cada um de vocês também, já estão convidados, né? A galera que está aqui no estúdio, já estão super convidados, e a todos que quiserem fazer parte também dessa comunidade da AcademySec, com esse compromisso de melhorar o ambiente de segurança, estar aí mais preparado para o mercado de trabalho também. A gente tem um presente pra você, calma que não acabou ainda não. Você, agora oficialmente, você faz parte da divisão. Divisão de elite, né? Tenente Ornelas. Pô, sou eu mesmo. Divisão de elite. Acertamos no nome. Você sabe que isso me faz refletir. E para finalizar aí, você sabe que isso me faz refletir. Tem um livro que chama Motivação para o Combate. Não sei se vocês já leram, né? Esse livro. Esse livro é um livro bem antigo, ele traz vários estudos, deve estar atualizado agora, mas a edição que eu tinha, ele analisava ali até a Guerra do Vietnã, se eu não estou enganado.
Então ele vem, o título é Motivação para o Combate, porque eles vão analisando inúmeras situações de conflito, desde a antiguidade até a era moderna. O que motiva as tropas, o que desmotiva, o que abate o moral, como é que é o sentimento do combatente quando ele está ali prestes a engajar num combate, né, e tal. Então esse livro é muito legal. E ele fala que existem coisas que motivam muito as tropas, né? Existem coisas que motivam. Uma delas é a comunicação, os liderados saberem o que vai acontecer, né? Isso é um ponto importante. E uma coisa que é muito característico em todas as tropas é a questão do uso dos estandartes, dos símbolos, né? A simbologia da unidade, né? Então, a unidade X usa um elmo, a outra é uma caveira, a outra é uma lança. Então, esses estandartes, os símbolos, eles motivam muito, né? Tô vendo até ali um bonezinho da Legião Estrangeira, né? Então, a gente olha isso, já remete à Legião Estrangeira, já vem toda aquela questão, né? Todos os que nos remete aqui ao militarismo. E aí, lembrando disso, vou lançar um desafio para vocês aqui. Opa, olha aí. Ao vivo. Falando de estandartes e tal, eu acho que eu trago aqui o meu, né? Esse aqui é o meu... Ele é uma plaquinha, né? Mas é o que seria o Sutashi pro uniforme de batedor, bonito, né? Cara. A gente contei bastante história de batedor. E como segundo tenente, então foi a primeira que eu tive. Que bonito. A gente usava no uniforme, E eu quero deixar para vocês, em gratidão ao convite e ao presente, para que vocês possam criar um quadro aí que todos os amigos que venham aqui tragam uma tag, uma challenge coin, um brevet, alguma coisa. Tá aceito o desafio. Que manifeste e vocês possam aí... Com certeza, colocar no cenário. Excelente. E fica ótima ideia. Para ir criando a mística da visita. Todo mundo que vier tem que trazer o seu estandarte, e o meu é esse. Ele tá velho mesmo, porque era o que eu usava realmente. Isso aí, mas é assim que é bom. Era o que eu usava realmente. Que legal, cara. E que fique aí. Muito obrigado. E vocês coloquem os de vocês, que eu sei que vocês são fera também. Pô, várias missões, tem os brevês das missões que vocês foram e tal. Eu não tive a oportunidade de ir em missões como essa, então aprecio bastante. Mas foram em outras. Tudo. Mas fica aí, que legal. Retribuição ao presente, né? Ô, Rocha, o cara vem aqui, dá uma aula, ensina coisa pra caramba e ainda dá presente pra gente, cara. Pô, fiquei sem jeito agora. Que é isso? Pô. Ainda deu ideia pro podcast muito e já bom. tá aceita. Tá aceita. Fica com uma tradição aí das tropas, né, combatentes, que todo mundo vai trazendo aí um emblema, algo significativo, e vai deixando aí, vocês façam um painel. E por isso que é o desafio, né? Fazer o painel e vai... Ideia. Já encomendar mais estantes agora? Sim. Pode deixar. Excelente. Ornelas, obrigado mais uma vez. Foi um prazerzaço receber você aqui. Cara, dá vontade de ficar mais 1, 2, 3 horas conversando. Eu sei que teria bastante papo ainda. Né? Mas obrigado pela tua disponibilidade, por ter vindo, por ter compartilhado. Obrigado pela ideia, pelo presente. Cara, muito bom ter tua companhia aqui hoje. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Assim, recebi o convite com muita felicidade, né, de poder estar conversando com vocês, não de estar no podcast e tal, mas poder estar conversando com vocês, porque essa troca de ideia é fantástica, né? A gente diz que a gente nunca se banha no mesmo rio 2 vezes, né, da mesma forma, né? A gente sempre é uma pessoa diferente, porque aquela água já passou, a nossa composição química já mudou e tudo mais. Então eu entrei de um jeito aqui no podcast, obrigado, e tô saindo de outro, obrigado pela receptividade de vocês, um ambiente super agradável, a divisão já tá mostrando que, cara, é fantástica, veio mesmo para marcar de forma diferente e poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento, da nossa experiência, né? Eu sei que tem outros profissionais que passaram e que passarão aqui, né? Eu vi história do amigo que foi servir na selva, né? Então, assim, a gente fica muito feliz de ter a divisão nessa vanguarda, valorizando os veteranos, não só os veteranos, né? Toda a comunidade que está aí no entorno, né? Às vezes familiares também, tá? A família militar, mas não ficando restrito somente aos militares, né? Levando isso para o público em geral e de uma forma leve, profissional e descontraída, que eu acho que foi aqui. Legal. Muito bom. Que eu me diverti, cara. Então pode até ter escapado um monte de besteira e tal. Excelente. Ornelas, muito obrigado, cara. Não. Valeu mesmo.
estar aí com a gente. Foi um dia muito bom. Obrigado, Auleta. E é Obrigado. isso. Tamo junto. Lembrando que todas as suas redes sociais, tal, vai estar tudo aqui na descrição desse episódio. Obrigado, pessoal. Até a próxima e fé na missão. Fé na missão.